Olá, meu nome é Alfredo e neste vídeo vamos ver como provar que uma função é bijetora. Nós vimos na série sobre como comparar infinitos algumas funções em que afirmamos que elas eram injetoras e tínhamos bons motivos para afirmar. Porém, nós pulamos uma prova um pouco mais rigorosa de que essas funções são injetoras. Vamos mostrar um dos casos como um exemplo canônico de como provar uma função é bijetora. Então vamos lá. Primeiro, vamos ver quais são os critérios para provar que uma função é bijetora. Nós temos, como está escrito, uma função f que vai de a em b. Nós dizemos que f é injetora se cada elemento mapeia exatamente um elemento do meu contradomínio, do meu b. E como que nós podemos expressar isso matematicamente de modo que vai ser mais útil para realizar a demonstração? Vamos dizer que para todo par de elementos AB, se f de A é igual a f de B, nós podemos sempre concluir que o A é exatamente igual ao B. E ela é sobrejetora se para todo elemento do meu contradomínio B, né, se eu tomo um Bzinho que pertence ao conjunto B, então existe alguém no A, certo? Existe um X, tal que f de x é B. Vamos então para um exemplo, certo? E vamos usar um dos exemplos trabalhados na série sobre como comparar infinitos. Nós estabelecemos que existe uma bijeção entre os números naturais e os números inteiros. Para isso, nós dissemos que a função f de x, né, que vai dos naturais nos inteiros, ela é tal que f de x é menos x sobre 2, quando x é um número par, e ela é x mais 1 sobre 2, e x é ímpar. O que vamos fazer então nesse caso? Vamos supor que existem dois elementos, a e b, tal que f de a é exatamente igual a f de b. E vamos mostrar que em qualquer que seja o caso, qualquer que seja o caso de a e b, nós vamos conseguir concluir que a tem que ser igual a b. Isso vai nos dar a injeção da função f. Vamos ver os seguintes casos. Nossa função f ela é dividida em dois casos. O caso em que temos x par e x ímpar. Então, nós temos alguns casos a tratar em relação a A e B. Vamos supor que A e B ambos são pares. Nesse caso, f de A vai ser A sobre 2, certo? Aplicando a nossa função. E isso é igual a menos B sobre 2, que é a função quando aplicada em B. Agora, nós podemos cortar o 2 e o menos nessa equação e obter que A é exatamente igual a B. Então, caso A e B sejam pares, nós podemos concluir que A e B são iguais. Vamos para o segundo caso, que seria quando A e B ambos são ímpares. De forma semelhante, nós vamos ter que f de A é igual a mais 1 sobre 2, né, usando o critério da função f, e usando o critério para a função b, a gente vai ter b mais 1 sobre 2, que é f de b. Cortando o dígito 2 e, em seguida, cortando o mais 1 dos dois lados, nós vamos obter que a igual a b novamente. O terceiro caso, que seria um caso um pouco mais complicado, seria o caso em que a e b são de paridades diferentes. Então, a gente pode supor, sem perder generalidade, que o a é o nosso número par e o b é o nosso número ímpar. Nesse caso, como a e b têm paridades diferentes, eles não podem ser iguais. Então, esse terceiro caso, ele vai ser de tal modo que nós não vamos concluir que a é igual a b. Não poderíamos concluir isso. Nós vamos concluir que esse caso não pode acontecer, certo? Então vamos para a resolução. f de a, como f é par, ou como a é par, vai ser menos a sobre 2. E isso vai ser igual, pela nossa suposição de que f de a é igual a f de b, e sabendo que b é ímpar, vai ter b mais 1 sobre 2, que é f de b. Então, veja, ambos os lados da equação estão divididos por 2, nós podemos cortar o 2, e nós vamos ter que b, né, agora a gente tem menos a igual a b mais 1. Então, passando o 1 para o outro lado,
nós vamos obter que b é igual a menos a menos 1. Porém, isso não pode acontecer. Nós sabemos já que o domínio da função f é de números naturais. Ou seja, a e b são números naturais e, portanto, maiores ou iguais a zero. Como a é maior que zero, então menos a menos 1 vai ser um número negativo. E, portanto, nós concluiríamos que o b é um número negativo. Logo, essa é uma situação impossível. Então, em todos os casos possíveis, se f de A é igual a f de B, nós vamos concluir que o A é igual a B. Certo? E, portanto, nós sabemos que a função é injetora. Seguimos agora com a prova de que f é uma função sobrejetora. E vai funcionar isso? Vamos supor, então, algum elemento do nosso contradomínio, certo? Então, a gente toma um b que pertence aos números inteiros, até isso que a gente pode saber, e vamos ver que, em qualquer que seja o caso, nós vamos encontrar alguém do nosso domínio, algum número natural, de tal modo que a f aplicada a esse número natural vai nos dar o número b. Então, se b é um número positivo, a gente tem que fazer com que apareça a equação, a segunda equação, a equação para os números ímpares, que era positiva, lembra? Era menos x sobre 2 para o caso par, x mais 1 sobre 2 no caso ímpar. Então, se x é positivo, vamos igualar ao caso ímpar, que seria b é igual a algum x mais 1 sobre 2. Nesse caso, passando o 2 multiplicando, vamos ter 2b igual a x mais 1. E, portanto, x é igual a 2b menos 1. Note que teríamos que cair no caso ímpar. E veja que 2 vezes b é um número par. Subtraindo 1, vamos ter um número ímpar, como desejado. Nesse caso, quando aplicamos a função f nesse valor de x, vamos obter exatamente b. Caso b seja negativo, nós vamos usar a outra parte da equação. E, portanto, vamos passar o 2 multiplicando e vamos obter que x vai ser menos 2b. Certo? Então, x, veja, b é um número negativo. Então, menos 2b vai ser um número positivo e é múltiplo de 2 e, portanto, x é par, como nós queríamos. Então, f de x vai ser exatamente b. E, portanto, a função é sobrejetora. Ou seja, qualquer b tem um x, tal que f de x é b. A função é sobrejetora. Temos alguns casos mais complicados. Um dos casos mais complicados é o que nós chamamos um par de números naturais mapeados, por uma função nos números naturais, e a função era de tal forma que a gente leva par AB no valor A mais B, que multiplica A mais B mais 1 sobre 2, mais A, certo? E essa função G, ela é uma função bijetora. A prova, nesse caso, é um pouquinho mais complicada. Então, eu vou deixar para que vocês me peçam, se vocês me pedirem nos comentários, se houverem alguns pedidos, eu vou fazer um vídeo mostrando que essa função é bijetora. Eu recomendo que vocês tentem como uma forma de exercício, provar que essa função é uma função bijetora. Obrigado e até o próximo vídeo.